Queridos, essa é a primeira ceia do ano e eu quero compartilhar convosco uma palavra do coração de Deus para o coração desta igreja. Eu aprendi que evangelho sem cruz não é evangelho. Só toma cuidado com a câmera aqui, ó. Eu aprendi que evangelho sem crucificação não é evangelho. E o que muitos pregam, ou muitos pregam tantas coisas, mas não prega sobre a cruz. E quando eu estou falando de cruz, eu não estou, óbvio, falando do objeto, a cruz, a madeira em si, mas o sacrifício que ali foi feito e o resultado deste sacrifício. Sem a cruz, evangelho vira uma coisa comum. Sem a cruz, igreja é só um ajuntamento de pessoas. A cruz é um divisor de águas e é ela que dá sentido. Ou seja, o sacrifício de Jesus ali na cruz é que dá sentido para nós estarmos aqui hoje adorando ao Senhor. E Deus colocou no meu coração para, em breves palavras, compartilhar com os irmãos 3 coisas importantes que aconteceram pelo fato de Jesus ser crucificado. 3. A primeira que eu quero destacar aqui está em Colossenses 2:14, quando a Bíblia diz que a cédula que era contrária a nós foi rasgada, desfeita, aniquilada, e ela ficou cravada na cruz. Isto é, Jesus foi crucificado e quando ele saiu, ele deixou a cédula cravada no lugar dele. E o que era esta cédula? A Bíblia diz, ela era contrária a nós. Esta cédula é um tipo de promissória que demandava uma dívida. E esta dívida, segundo os evangelhos e a Bíblia, ela era impagável. Por mais que um homem tentasse ser perfeito em alguma coisa, ele ia errar a ponto de não conseguir atingir um nível em que ele pudesse pagar esta dívida. Significa dizer que qualquer esforço humano, qualquer tentativa humana de pôr fim à cédula que nos era contrária, se frustraria, pois a dívida era muito alta. E quando a dívida é alta, somente alguém acima do nível da dívida poderia pagar. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi para a cruz, ele estava de olho nesta cédula. E a meta de Jesus era tomar essa cédula de Satanás, era tirar da mão dele e dizer: me dá esta cédula aqui, porque essa dívida quem vai pagar sou eu. E todos aqueles que aceitarem o meu sacrifício e acreditarem no meu sangue, eles terão a dívida paga e ninguém vai dever mais. E aleluia, esta cédula agora não está mais na mão do inimigo, ela agora foi cravada na cruz e não há nenhuma dívida mais para ser paga. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós fomos comprados, não foi com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Diga assim, ó, bem forte: a cédula foi cravada na cruz. Diga: a dívida foi paga. Diga: Satanás, eu não devo mais nada. Aleluia. Você pode
pode glorificar e aplaudir ao Senhor. Está pago. Ei! Jesus está acima do nível da dívida. E somente um sacrifício perfeito poderia pagar a dívida. Quando nós erramos, quando nós falhamos, a única coisa que nós precisamos fazer é se arrepender, porque a dívida já foi paga. Aleluia! A segunda coisa é que a Bíblia diz que no corpo dele, isto é, quando ele foi cravado na cruz, ele desfez a inimizade de ambos os povos, e agora dos povos ele fez um único povo. E ele disse profeticamente, quando ele conversava com Pedro, lá em Mateus 16, ele disse: Pedro, eu vou edificar a minha igreja, a minha eclésia. Este é o povo que ele santificou para estar na terra. Este é o povo. Só que a Bíblia diz que nós não éramos povo. Nós estávamos longe, distante da promessa. E havia um povo que detinha a promessa, e eles se estribavam em cima da promessa. Por quê? Porque eles eram filhos de Abraão, e a promessa estava sobre Abraão, consequentemente sobre Isaque e também Jacó. Depois para as 12 tribos, e por fim sobre toda uma nação. É verdade, Deus levantou essa nação, mas essa nação não cumpriu o seu papel. Ela não pôde levar a cabo avante a meta de Deus, que é abraçar todas as nações. A Bíblia diz: celebrai com júbilo todos os povos, todos os moradores da terra. Deus não é brasileiro, Deus não é judeu, Deus não é americano, Deus não tem nacionalidade. E isto nós podemos ver na igreja. Nós não éramos povo, mas na cruz ele reconciliou quem não era. Quem estava longe ele chamou para perto. E agora ele disse: não tem mais dois povos. Israel até hoje não entendeu isso, os judeus não entenderam isso, mas eu entendi, você entendeu. E é por isso que nós estamos aqui esta noite, porque nós fomos, aleluia, chamados para perto na cruz de Cristo. E a Bíblia diz que no corpo dele ele trouxe a paz e tirou a inimizade e levantou a igreja. Quem é igreja? Quem é igreja? Quem é igreja? Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz que ele te chamou para perto e te fez povo. Todo mundo diga: foi na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Diga, diga: foi ali. Mandarai, diga: eu estava longe, diga: eu estava longe, mas pela cruz agora eu estou perto. Você não era povo. Sabe o que é não ser povo? É não ser considerado, é não ser achado, é não ser identificado, é não ter nome, é não ser conhecido. Mas Jesus olhou para você lá na cruz. Alguém diz: Jesus olhou para a cruz. E eu digo essa noite: ele não olhou para a cruz, ele olhou depois da cruz. E depois da cruz estava você, depois da cruz estava eu, depois da cruz estávamos nós. E a cruz, a cruz, e pela cruz
bendita sexta-feira. Que bendita sexta-feira. Ele cravado na cruz. E nós estávamos lá. Como assim? Eu não tinha nem nascido ainda. Como é que eu estava lá? Sim, nós estávamos lá. Para quem você acha que Jesus olhou e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem? Ah, foi para as pessoas que estavam lá. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo que essa frase atravessou os séculos. Nada impediu o poder desta frase, e ela chegou hoje aqui. E Jesus, de braços abertos, está dizendo: Pai, perdoa o Gessé. Às vezes ele não sabe o que faz. Perdoa o Jairo. Às vezes ele não sabe o que faz. Perdoa, perdoa, Pai. Perdoa. Eu quero. Eu amo. Eu não aceito perdê-los jamais. Eu quero esse povo. E o Pai diz: mas esse povo te apedreja. Esse povo te trai. Este povo te nega. Este povo te crucifica. E ele disse: papai, eu libero perdão sobre eles. E quando ele disse: Pai, perdoa eles, você pode chegar perto. Sabe por quê? Porque na cruz estava o fogo do juízo de Deus, e ninguém podia se aproximar. Somente Jesus podia suportar o fogo do juízo de Deus. Mas ele disse: Pai, eu suporto agora, porque quando eu descer, eu vou de encontro a eles. Pedro parou, mas eu vou mandar ele voltar. Tomé não acreditou, mas ele vai acreditar. Urabandarai. Eles estão desistindo, Pai, mas é só até o domingo de manhã, porque eu vou até eles e vou dizer: povo meu, vem, 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 porque agora, além de te comprar e pagar a dívida, eu te faço povo. Foi na cruz de novo. Não dá para carregar evangelho sem carregar a cruz. Não dá para olhar para o futuro sem olhar lá atrás e ver o divisor de águas que foi na nossa vida quando Jesus Cristo foi crucificado. E por isso nós podemos cantar e dizer de novo. Canta e diga assim, ó: foi na cruz onde um dia, cante, nos castigar. Ali ele pagou a dívida, e ali você que estava longe ele trouxe para perto. É só pela cruz. Nos abriu e a terceira coisa que aconteceu na cruz é impactante, porque no castigo romano chamado de fragrum existiam algumas imposições sobre o malfeitor. Por exemplo, no fragrum constava que o malfeitor teria que carregar a cruz até o lugar onde ele seria crucificado. No fragrum constavam as chicotadas dos soldados romanos. No fragrum constava no pescoço do acusado a acusação que estava levando ele para a cruz. Mas no fragrum não constava
que o malfeitor teria que receber na sua cabeça uma coroa de espinho. O ladrão à direita também teve que carregar a parte transversal da cruz. Também tinha no seu pescoço a condenação que o fazia ir para a pena capital romana. Eles também foram chicoteados, mas nenhum deles recebeu sobre a sua fronte uma coroa de espinho. Mas a Bíblia diz em João 19:2 que os soldados teceram uma coroa de espinho e cravaram, e ela desceu rasgando a fronte de Cristo, perfuraram a sua cabeça e o sangue jorra. O ladrão da cruz está vendo, o outro ladrão está vendo. Talvez a expectativa: que negócio é esse? Esse negócio aí é novo. Os ladrões já tiveram em algum momento da sua vida a experiência de ver alguém subir na cruz, porque naquela época a pena capital de crucificação era algo comum, aleluia, entre os romanos. Eu acredito e conjecturo que eles olharam para o e disseram: que negócio é esse? Por que essa coroa de espinho na cabeça dele? Será que a gente também vai receber uma coroa de espinho como ele? Eles não receberam, Maria Madalena, uma coroa, porque aquela coroa somente Jesus tinha força o suficiente para suportá-la. Porque aquela coroa de espinho, ela vem carregada de um significado dentro da história humana. Não é só pelo fato da coroa descer, porque fisicamente talvez os outros ladrões pudessem suportar aquelas feridas na cabeça. Quando eu digo que somente Jesus podia suportar aquela coroa de espinho, eu estou dizendo o que ela significa, a importância dela dentro de um contexto histórico, começando lá dentro do Éden. Aí sim, somente Jesus tinha o poder, a força e a capacidade de suportar aquela coroa. Quando o homem pecou, a Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 5 que nasceram cardos e espinhos. Antes do pecado não tinha espinho, antes do pecado não tinha cardos. Agora, depois do pecado, o homem tem que compartilhar a sua existência e o seu desenvolvimento no meio dos espinhos. E os espinhos aqui significa o poder do império das trevas, que teriam, aleluia, que os homens teriam que suportar durante a sua trajetória. Observa, depois que eles tiveram filhos, um matou o outro. O que era isso? Era espinho. A Bíblia diz que na geração de Noé, o pecado estava alastrado. O que era isso? Era os espinhos. Era Satanás agindo na história da humanidade e dizendo para o homem: aonde você colocar o teu pé, vai ter espinho. Satanás estava dizendo: eu agora entrei na história, eu agora faço parte, eu estou no meio, eu estou dentro, e agora nós vamos dividir espaço. E a Bíblia diz que quanto mais a geração de homens cresciam, mais o pecado crescia. E aleluia, isso vai correndo, irmãos. E você vai observar que tantos homens de Deus, piedosos homens de Deus, todos eles erraram de alguma forma e não conseguiram resolver o problema do espinho. Aleluia. Paulo até uma vez orou e disse: Deus, tem um espinho aqui na minha carne. E Deus disse: suporte o espinho. Alguém diz: era uma doença, não sei o que. Para de conversa e leia a Bíblia. O espinho era um mensageiro de Satanás que Deus permitia para esbofetear a Paulo, para ele não se orgulhar. Observe, até os servos de Deus tiveram que enfrentar os espinhos, mas de alguma coisa eles se furavam no espinho, eles se machucavam no espinho. Era Satanás agindo dentro
da história. Mas o que Satanás não sabia, e só ficou sabendo lá na cruz, é que todo rei vitorioso, quando ele entra no terreno do inimigo e abate o seu inimigo, a maior vergonha para o, aleluia, o rei perdedor, é que ele tinha que se curvar e colocar a coroa dele na cabeça do rei vencedor. Aleluia. Davi fazia isso quando ele ia para a batalha. Ele conquistava os seus inimigos, e os inimigos humilhantemente tinham que tirar a coroa que eles tinham em suas cabeças e colocar sobre a cabeça de Davi, dizendo: é, Davi, você entrou aqui no nosso território, nos venceu, e agora humilhantemente a gente vai ter que admitir que você venceu. Como é que a gente faz isso? Dá aqui a tua coroa. Me dá a tua coroa e coloca ela na minha cabeça. Ai. Olha pra cá, eu já estou terminando. Aleluia. Quando Jesus entrou no território do inimigo e disse para ele: a chave da morte está sobre o meu controle. Não está mais. A chave do inferno está sobre o meu controle. Não está mais. E Satanás dizia: aí, como é que tu vai provar que você entrou no meu território e me venceu? Jesus falou: cadê a tua coroa? É de ouro. Ele disse: não, o ouro é do homem lá de cima. Jesus disse: cadê? Tem coroa de prata? Ele disse também: não, a prata é dele. Você tem coroa cheia de joias, de pérolas? Ele disse: não, eu até tinha, mas quando eu pequei deixei tudo lá em cima. E Jesus disse: do que é a tua coroa? E ele disse: ninguém suporta. Ela é pesada, ela é forte, ela é poderosa. E Jesus disse: bota aqui, porque é a prova que eu desci no teu território e baguncei tudo. A vitória é de Jesus. Diga: a vitória é de Jesus. Não, quem pode levantar a mão e glorificar